ouviremos a ministração da palavra do Senhor. Quero convidar já nesse momento a Ju Mendes. A Ju Mendes, Deus tem usado poderosamente nesse Brasil, trabalhando com famílias, restaurando famílias, e Deus tem colocado esse ministério na sua vida, né? E nós estamos aqui para orar, né? Tanto por ela quanto pelo seu esposo, Gilson, para que Deus use mais uma vez. Quantos creem que o Senhor vai falar neste lugar? Amém? Então estenda as suas mãos para cá nesse momento. Deus santo, Deus vivo, Deus maravilhoso, estamos aqui na tua presença para te apresentar a tua serva, Deus. Ser como ela agora, Senhor, que ela possa ser usada como um instrumento vivo nas tuas mãos. Assim nós te pedimos, no teu santo e no teu maravilhoso nome, Deus. Amém, Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvo ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Pregar é bom, mas pregar em casa tem um gostinho especial, né? Quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Alexandro Bahia e a pastora Lilian, que tem cuidado. Eu costumo dizer que o meu pastor, ele é um acelerador de propósitos. E tem feito isso não só na minha vida, mas de muitas pessoas que o Senhor tem usado nesse lugar. E agradecer também a Deus pelo convite do pastor Suziel e dos nossos líderes Alexandre, Tatiara e Ingrid, que Deus continue abençoando grandemente. Também falar aqui, né? Todo mundo se declarou para o seu marido. Eu não posso dizer que o homem mais bonito que Deus já criou nessa terra está aqui nessa noite, e eu tive o privilégio de recebê-lo como presente. Deus te abençoe, meu filho, eu te amo muito. Meus irmãos, abram as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 30, nós iremos ler 2 versículos. O livro é 1 Samuel, o capítulo é 30, os versículos são 3 e 4. 1 Samuel 30, 3 e 4. Glória a Deus, que o Senhor seja louvado para todos sempre. A Deus toda a glória. Quantos acharam? Diga amém. E diz assim: ao chegarem em Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída. Encontraram como? Ih, rapaz, hoje de manhã foi forte, perdoa as forças, foi. Vamos lá de novo, encontraram como? Glória a Deus, pelo fogo, e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até que não tivessem mais forças. Glória a Deus. Pode sentar glorificando aquele que é digno de todo louvor e adoração. Bom é Deus, aleluias. Meus irmãos, o livro que a gente acabou de ler está retratando uma história não muito incomum na realidade de muitas famílias hoje em dia. Davi, quando ele chega em casa, depois de uma grande empreitada, ele se depara com a realidade de ver a sua casa destruída. A cidade de Ziclag foi uma cidade designada pelo rei Aquis para que Davi e os seus homens e as suas famílias pudessem morar enquanto Davi estava em fuga do rei Saul. A Bíblia vai dizer que em perseguição, Davi dizia o seguinte: para que ele não me encontre, não me mate, eu vou fugir de Israel. E ele fugiu de Israel e foi ter com Aquis. Para quem não sabe, estes homens, Aquis e os seus homens, eram filisteus. Davi, ele tem a sua história reconhecida primeiramente por ter sido o menino que matou Golias. E Golias era um filisteu. E agora Davi, que foi reconhecido diante de muitas pessoas por ter matado um filisteu, um gigante, agora está se associando aos filisteus. Ele toma a direção de fugir de Israel para a cidade de Gate, para a terra de Gate, e chegando lá ele pede para Aquis uma terra, e Aquis designa Ziclag. Ziclag, ele tem esse nome porque era uma cidade com formato de caracol e não era uma cidade habitável, era uma cidade de passagem.
Só que apesar de ser uma cidade de passagem, Davi decidiu ficar lá por 1 ano e 4 meses. O lugar em que Davi deveria passar como uma cidade de passagem, um ponto de refúgio, ele estabelece as suas tendas, glória a Deus. Ele estabelece as suas tendas e ele permanece por 16 meses naquele lugar. A Bíblia diz que enquanto estava na terra de Ziclag, Davi ele saía com os seus homens, olha, ele foi para lá com 600 homens, além da sua família, cada um desses homens tinham as suas famílias. E Davi, quando ele estava em Ziclag, ele saía em empreitadas, em guerras, e ele saqueava alguns lugares. Dentre esses lugares que ele saqueou também a Neguebe dos Amalequitas. E um certo dia, o rei Aquis fala com Davi que ele iria com uma sua retaguarda para protegê-lo numa guerra contra o povo de Israel. Eu preciso que você se lembre que Davi tem uma promessa de reinar aonde? Em Israel. Ele foi reconhecido por matar um filisteu. E agora ele está associado com os filisteus em uma guerra contra a promessa que ele tinha recebido. Deus promete que ele vai reinar em Israel e ele se aliança aos inimigos de Israel e agora sobe para atacar aquilo que Deus prometeu para ele. Só que um detalhe, enquanto Davi estava em Ziclag e ele atacava todos aqueles lugares, incluindo a Neguebe dos Amalequitas, Davi não deixava ninguém com vida. Ele não só saqueava tudo, ele matava todo mundo. Ele dizia, nem criança, nem mulheres vão ficar, para que eu não leve para Gate, e quando ele chegar lá em Gate, ele fale para Aquis o que foi que eu fiz aqui. E aí quando ele chega em Aquis, Aquis pergunta, de onde é que você está vindo? Ah, eu estou vindo ali da Neguebe de Judá. Ele mentia. Ele dizia que o ataque que ele estava fazendo era contra o povo Israel. E aí Aquis pensa o seguinte, puxa, ele está fazendo tanto ataque, tanto saqueamento por lá, que o pessoal deve estar odiando ele. São 1 ano e 4 meses com Davi aqui, não tem nenhum erro nele, não tem nada que me faça duvidar da lealdade dele para conosco. O povo dele já não tem nem mais uma confiança nele. Ele também não tem mais uma esperança de voltar para a terra dele. Eu confio nesse homem. Foi quando Aquis decidiu levar Davi na empreitada dessa guerra. Davi chegou a Aquis com 600 homens e estava subindo contra Israel com 600 homens. Davi saiu de casa, deixando a sua família sem nenhuma proteção, enquanto ele ia guerrear uma guerra que não era dele. E ele sobe. Quando ele chega lá, eu imagino, homens medievais, Davi era um homem de guerra, experimentado em guerra. Ele gostava do que fazia, ele nasceu para aquilo ali. Então ele sobe, quando ele chega lá, os príncipes olham e falam, quem é esse Aquis? Aí Aquis fala, ele é Davi, ele era oficial de Saul, vai subir com a gente agora, com os homens dele para guerrear. E eles falaram assim, peraí, eu não vou subir com esse rapaz, ele não vai subir com a gente. Mas por quê? Não é esse Davi que falaram que Saul matou seus milhares e Davi matou 10 milhares? Agora ele vai subir com a gente contra Israel. Qual é a melhor forma dele conquistar a confiança de Saul, se não matando a gente no meio da gente mesmo? Quando ele chegar lá e ver que a terra dele está sendo destruída, que a promessa dele está sendo destruída, ele vai se revoltar contra a gente e começar a matar a gente. De jeito nenhum ele sobe. E aquela porta se fecha para Davi. E quando Aquis precisa dar a notícia, ele pergunta, mas o que foi que eu fiz? O que foi que vocês acharam de errado em mim? O que foi que você ficou sabendo que não permite que eu suba, que não seja digno da sua confiança? Então Aquis falou, eu não achei nada, mas é que os príncipes, eles não querem que você suba. Então, por favor, não procure problema, vá para casa. A Bíblia vai dizer que na volta de 3 dias, ele chega em Ziclag, e eu imagino aqueles 600 homens avistando de longe fumaça. E onde há fumaça, há fogo. E alguém grita, é fogo! E correm até Ziclag. E chega lá e está os escombros de tudo o que se restou, que foi pó. Fogo em tudo, destruição em tudo, levaram todo mundo. Eles perderam suas mulheres, eles perderam os seus filhos, enquanto estavam lutando as guerras que não eram suas. Enquanto estavam se ocupando com aquilo que não foi destinado para eles.
estava perdendo a sua família, porque estava se encorajando com detalhes de que eu fui contra os amalequitas, voltei, a família estava. Deixei a família enquanto lutei contra outras cidades, voltei, a família estava. Enquanto eu estava ausente, a família permanecia. Mas ei, pequenas negligências, elas se acumulam até que não se sobre mais nada. Aquela confiança de Davi em perceber que todas as vezes que ele ia e voltava, a família estava lá, apesar de deixá-la desprotegida, fez com que ele subisse, deixando mais uma vez a família desprotegida. Mas sabe o que acontece? Sabe quem é que sabe que a família está desprotegida? O nosso inimigo. Porque enquanto a gente está distraído com guerras que de repente são irrelevantes para o propósito de Deus na nossa vida, ele sabe quem é que está ficando descoberto. Eram 600 homens com ele, 600 homens que saíam de casa, não tinha ninguém para proteger aquela cidade. Era tamanha a negligência de Davi, que os amalequitas chegaram até Ziclag, levaram tudo, tacaram fogo em tudo e levaram como cativeira as suas mulheres e as suas crianças. Mas percebam, algo me chamou a atenção nessa história. Quando Davi chega, ele percebe que não tinha nada. Só que a Bíblia vai dizer que Davi, quando fazia a mesma coisa que fizeram na cidade dele, não deixava ninguém com vida. Ele matava todo mundo, inclusive a Neguebe dos amalequitas. Então os amalequitas voltam lá e eles tinham um bom motivo para não deixar ninguém com vida. Eles tinham mais do que motivos para fazer o mesmo na casa de Davi do que Davi havia feito com eles. Só que a misericórdia do Senhor é tão grande nas nossas vidas, que até quando a gente está de olhos fechados para aquilo que nós deveríamos deixar com mais do que atenção redobrada, o Senhor permite o dano, mas protege para que não seja perpétuo, até que a gente acorde e preste atenção no que verdadeiramente importa, que é a nossa família. Davi, ele não chorava se ele perdesse guerra. Ele não chorava se ele perdesse alguns homens. Mas quando ele chegou em casa, ele não viu ninguém, ele chorou. A Bíblia diz que aqueles homens choraram tanto até perderem as suas forças. E nós estamos falando aqui de homens medievais, homens brutos, que choro não faz muito parte do seu comportamento. Mas eles choraram até que não sobrasse mais força neles. Até que uma revolta tão grande invadisse eles, falando: a culpa é sua, Davi. Porque você foi se meter naquilo que não tinha nada a ver com você? Porque foi levar a gente para um lugar que a gente nem deveria estar lá? E o que a gente está fazendo morando numa terra que deveria ser de passagem? Existem situações na vida da família que ela precisa tomar decisões que são decisões temporárias, é contingencial. Às vezes é uma porta que se fecha e aí Deus abre a porta da sogra para passar um tempo, quer morar. Às vezes é uma porta que se fecha e o Senhor permite que você possa passar um tempo em um determinado trabalho só de passagem, mas quer estabelecer carreira. O Senhor está falando: eu estou abrindo uma porta de passagem para você poder passar por lá e sobreviver à tempestade que veio sobre você, mas não é para estabelecer tenda. Aonde é lugar de passagem, você não estabelece casa. Aonde é lugar de fuga, você não para morar. A porta que Deus abre para te dar uma pequena solução, você não estabelece carreira. Senhor, eu sei que é temporário, então me mostra como é que eu vou sair daqui 1 ano e 4 meses. Davi ficou ali. E o Senhor está falando: Davi, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aí ainda? Olha o que você está fazendo. Não só se associou com inimigos, foi morar na terra do inimigo, não só isso. Agora você está se voltando, porque presta atenção, não se enganem. Coisas pequenas, elas têm um impacto muito grande quando elas se acumulam. É só uma amizade, é só uma pequena aliança. Ah, mas não tem nada não, é só uma pessoa. E aquela aliança começa a fazer com que o normal, que é se levantar contra aquilo que Deus te prometeu, seja comum. E aí começa a trair, aí começa a mentir, aí começa a ouvir conselhos que não deveriam ouvir. Aí começa a frequentar lugares que não deveria frequentar. Aí começa a estar em grupos que não deveria entrar. Não parece nada não, mas começa a se aliançar com inimigos da cruz. Não parece nada não, porque eu tenho certeza que eu nunca vou cair. Olha o que a Bíblia diz: olha, tu que está de pé, cuidado para que não caia. Não existe nenhum homem que é impecável nessa terra. Vigia.
Existem alianças que você nem cogita fazer. Existem caminhos que você nem cogita passar. O Senhor havia prometido Israel para o reinado de Davi. Ele não iria morrer. Mas ele olha e fala: para que eu não morra, eu vou para o povo inimigo? Por um acaso o Senhor prometeria um reinado para Davi, para que ele morresse por conta da promessa sem experimentar? Por um acaso o Senhor prometeria algo que iria tirar a vida, quando Deus na verdade disse que ele iria reinar? O medo do ataque de Saul foi maior do que acreditar naquilo que o Senhor já havia prometido desde muito tempo para ele. Então é mais fácil eu me associar com o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, o inimigo daquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, do que confiar que aconteça o que aconteceu, o Senhor vai guardar. Aí tem gente que fala assim: olha, eu sei que eu não deveria estar naquele lugar, mas é porque eu estou precisando. Eu sei que eu não deveria estar com essa pessoa, mas é porque eu estou precisando. Tudo que a gente precisa é de Deus. E de fé em Deus, que nos guarda em tudo o que a gente vier a enfrentar por amor do nome dEle. Presta atenção, quando o Senhor faz uma promessa para as nossas vidas, Ele se responsabiliza pelo que não vai bem quando você obedece à direção do Senhor. E Ele estabelece casa. E Ele fica naquele lugar. Só que presta atenção, Davi era um homem de guerra e ele gostava daquilo, porque quando o rei Aquis conversava com ele, perguntava: de onde você vem, o que foi que você fez? E ele contava as empreitadas dele. O rei Aquis falou assim: poxa, então eu vou te levar e você vai sair como minha linha de frente, você vai me proteger. Olha que honra. Ele agora saiu de oficial de Saul e vai virar oficial de Aquis. Vai sair como a guarda particular de Aquis. Ninguém toca em Aquis sem que antes toque em Davi. Olha que coisa linda. Era uma honra para Davi. Então ele sobe com todos os seus recursos, deixando a sua casa sem recurso algum. Nada justifica você tirar de dentro de casa para servir em qualquer outro lugar, ainda que esse outro lugar seja a casa do Senhor. O Senhor, quando você serve na casa dele, está mais interessado para saber como você está servindo dentro de casa, para depois estar aqui. Porque de nada adianta servir a Deus no ministério que Ele te deu e deixar a sua casa descoberta. Não adianta cuidar de pessoas e não cuidar da sua família. Não adianta cuidar de pessoas e não cuidar da sua esposa. Não adianta cuidar de pessoas e não cuidar do seu marido e dos seus filhos. Porque enquanto Davi estava lutando o que ele não deveria lutar, onde ele estava que não deveria estar, a casa dele estava sendo influenciada, estava sendo atacada. Por vezes a gente está tão ocupado com coisas que não mereciam o nosso tempo, que a nossa Ziklag dentro de casa começa a ser porque nós estamos preocupados demais, lutando a guerra do trabalho, lutando a guerra do ministério, lutando a guerra do propósito, e esquece que o maior propósito é a família. O maior propósito é a família. E eu imagino a frustração de Davi, a expectativa que ele criou para lutar. Agora eu me vingo de Saul. Ah, Saul vai lutar contra Saul, eu posso até não matar, mas eu fico ali participando daquilo, vai ser grandioso. Só que aí vem Aquis e olha para ele e fala o seguinte: não vai dar não. Mas como assim não vai dar não? Eu descobri que existem problemas que revelam direções para a gente. Eu vou repetir para você gravar. Existem problemas que o Senhor permite que cheguem na nossa vida para revelar direções pelo qual nós não estamos olhando e só passaremos a olhar porque aquele problema chegou. Às vezes está tudo muito confortável, que você não está percebendo que tem algo que você não está olhando, e o Senhor fala assim: deixa eu fechar essa porta só para você prestar atenção em alguma coisa que você tem negligenciado e que é importante. Aquele problema, aquela porta fechada para Davi, levou ele de volta para Ziklag. Foi a porta que se fechou para Davi que fez com que ele voltasse para dentro de casa. Aleluia! Foi a porta que se fechou para Davi e aqueles homens que fez com que ele voltasse antes do tempo previsto. E graças àquela porta fechada foi que a família de Davi foi salva. Foi graças àquela porta fechada, porque às vezes a gente não compreende como é que Deus trabalha. Eu não entendo porque essa porta se fechou, eu não entendo porque estou passando por esse problema, eu não entendo porque estou passando por esse desafio, eu não entendo porque estou passando por essa frustração. E o Senhor está falando: levanta o teu olho que você verá. Levanta o seu olho que você verá.
Todas as vezes que eu enfrento algum problema, eu pergunto assim: Senhor, aonde eu errei para o problema acontecer? Ou o que eu não estou vendo que o problema está direcionando? Para onde o Senhor quer que eu olhe? O que o Senhor quer que eu veja? Que foi necessário essa porta se fechar para que eu descobrisse algum propósito. Existem problemas que são chave de propósito na sua vida. E quando Davi volta, ele chora. Aparentemente, eu não vou mentir para vocês, eu ia pensar que estava tudo perdido. Se ele seguir pelo parâmetro de como ele fazia, estava tudo perdido. Estava queimado igual ele queimada, estava destruído igual ele destruída. O que garantia que a família dele estava viva? Nada. O que garantia que foi preservado com vida? Nada. Só que a Bíblia diz que eles choraram, angustiaram. Os homens se levantaram contra Davi, levantou. Só que a Bíblia também vai dizer que Davi se esforçou no Senhor. E é aqui que é lindo. Porque Davi, ele é uma das personalidades que mais se assemelham a mim e a você. Um homem que errava, mas sobretudo que ele sabia se levantar depois que ele reconhecia o seu erro. Quando ele viu e ele percebeu o que ele tinha feito, o que ele tinha provocado, a Bíblia diz: então Davi se levantou. Então Davi se esforçou no Senhor. Pediu para que trouxessem aquele negócio de apóstolo, né, para colocar sobre ele. E ele, estola, isso. E ele foi consultar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você percebe que o problema chegou, que o dano já foi causado, mas a culpada fui eu, presta atenção. Deus, ele é tão misericordioso que ele preservou com vida o que não era para ter sobrado nada. A Bíblia vai dizer que nenhuma vida se perdeu, nenhum menino morreu, nenhuma esposa se perdeu, porque o Senhor permite o problema, mas Ele também já está aguardando aqui com a solução esperando. Ele está falando: você vai desesperar, vai chorar, mas se esforça, porque eu estou preservando até aquilo que você perdeu. E isso não é merecimento. Isso não é merecimento, porque se fosse avaliar o histórico de conduta dele, ele nem merecia que o Senhor tivesse preservado com vida. Isso é misericórdia. Mas ficar prostrado, chorando também não resolveria. Ficar se lamentando também não resolveria. Culpar as mulheres que foram levadas não resolveria. Ficar lançado no chão não resolveria. É necessário se esforçar no Senhor para restituir aquilo que foi perdido. E ele consulta a Deus: Senhor, já está tudo perdido. Perdi as mulheres, perdi os meninos. O que foi que eu fiz, meu Deus? Eu perdi tudo. E tem pessoas que o Senhor vai permitir que perca, para que acorde. Porque enquanto não perder, não presta atenção no que está fazendo. Tem perdas que são necessárias para que você não passe por um prejuízo ainda maior. Tem perdas que o Senhor permite e autoriza, que é para acordar o servo, para que ele se esforce naquilo que de fato importa. Então ele se esforça, pergunta: Senhor, eu devo ir contra eles? Eu acredito que aquela pergunta só refletia uma dúvida: elas estão vivas? Porque não adianta nada eu ir lá atrás lutar e está todo mundo morto, vai adiantar o quê? Sangue sobre sangue? Senhor, eu vou subir. E o Senhor falou: suba. Mas se eu subir, eu vou conseguir restituir? Ele disse: vai. Oh, meu Deus, que misericórdia o Senhor tem sobre as nossas vidas. Mas isso reflete o amor que Ele tem com a família. A importância que a família tem para o Senhor. E não há nada que eu e você possa fazer que sirva como justificativa pelas negligências causadas dentro de casa. Quando o Senhor perguntar: cadê a esposa? Cadê o filho? Cadê a família que eu te dei? Não vai adiantar dizer que estava ocupado com o trabalho. Não vai adiantar dizendo que estava lutando para a sobrevivência da família. Não vai adiantar dizendo que estava ocupado com a obra de Deus, se a primeira obra que te importa nesta terra é cuidar da sua família. Não haverá justificativa. E eu percebo que preservar com vida demonstra o cuidado do nosso Deus.
preservar com vida, demonstra o quanto Deus ainda é misericordioso, independente do nosso merecimento. Davi sobe, Davi luta e Davi regressa com a 100% da restituição da sua casa. Com 100% da restituição da sua casa. E isso acontece porque poderoso é o Deus a quem a gente serve. Às vezes você olha para dentro de casa e fala, está perdido aqui. Aqui não tem nem mais o que se fazer. Já saiu de casa, já deu entrada no divórcio, já está morando com outra pessoa, está perdido, não há solução. E o Senhor está falando, esforça-te. Se esforça. Chorar também não resolve. Parado também não resolve. Prostrado também não resolve. Se esforça. Porque foi depois do esforço de Davi diante de Deus que Deus revelou o caminho. Vá lá, pode buscar, porque eu tenho preservado com vida. Eu não preservei em casa para que você não mantivesse a conduta que você estava mantendo até aqui. Foram 1 ano e 4 meses, Davi, de ausência. Foi 1 ano e 4 meses lutando guerras que não eram suas, estando em lugar que eu não mandei você estar, estabelecendo alianças que eu não mandei você estabelecer. Não subestime o poder que uma aliança mal feita pode provocar de dano na vida de um servo de Deus. Não subestime. Eu já vi pessoas que bateram no peito e falaram assim, isso nunca vai acontecer comigo, e aconteceu. Eu nunca vou fazer isso e fazer. Eu nunca cometo esse erro e cometer. Eu já vi pessoas falando assim, pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum minha amizade, porque eu sei de mim. Ah, meu irmão, se fosse assim o Senhor não diria, não se assente na roda dos escarnecedores. Não subestime o alto preço que as pequenas negligências podem provocar dentro de casa. Eu saio na frente, ela sai 10 minutos atrás, não tem nada não. Chego na igreja sozinho, 10, 20 minutos atrás, chegam os filhos e a mulher carregando aquelas crianças, não tem nada não. Saio sozinho, não tem nada não. Vou do trabalho para outro lugar, não tem nada não. Fico falando sobre assuntos que não deveria um homem e uma mulher casada falar, não tem nada não. Estou em grupos que não deveria um homem e uma mulher casada, comprometida, pai e mãe de família estar, não tem nada não. Estou assistindo filmes que não deveria assistir, não tem nada não. Eu nunca vou fazer, só estou vendo, nunca vou fazer. É o Senhor que sabe que a nossa natureza é pesada. Não subestime o poder que a natureza pecaminosa de um homem pode fazer. Até porque uma pessoa que está com a sua vida estabelecida de oração diante de Deus saberia identificar que existem alianças que não convém. O próprio Espírito testifica no coração. E isso normalmente acontece quando a oração já não se faz mais parte da sua rotina. Isso normalmente acontece quando ir para a igreja está cansativo demais. Eu trabalhei a semana toda. Toda semana eu vou, semana que vem eu vou, depois eu vou, não tem nada não. E são coisas pequenas. Um almoça na mesa e o outro no sofá, não tem nada não. Um dorme primeiro e o outro não sei quantas horas depois, não tem nada não. Meses sem ter encontros do casal, não tem nada não. Não pergunta para o filho por que ele está tão fechado, não tem nada não. O menino passa o dia todo com o celular na mão e você nem sabe o que ele está assistindo e não tem nada não. Não subestime o alto preço que você pode pagar pelas pequenas negligências todos os dias dentro da sua casa. São coisas que parecem nada demais, parece simples demais. É muito pequeno, o que tem? Não tem nada. Mas quando você vê, o prejuízo já está instalado. E aí Davi vai poder te explicar que não existe vitória nessa terra que compense a dor de perder uma família. Não existe ganhos nessa terra que compense os prejuízos de perder uma família. Porque até então, aquilo parece muito gostoso no momento que está fazendo. Aquelas negligências pequenas parecem inofensivas no momento em que está acontecendo. E ele é chato, e ela é chata, tudo fala, que nada, não posso fazer nada, não posso... E quando você percebe a perda, vem o choro, vem o clamor, vem a falta de força, talvez até incredulidade. O que foi que eu fiz? Só quem perdeu
poderá te dizer a dor que é desse prejuízo. Não espere senti-la. Não espere ter que passar por ela. O Senhor está te despertando nessa noite para não precisar se esforçar pela perda de Ziclag. Ele está dizendo: olhe para a sua Ziclag. Ouça a sua Ziclag. Preste atenção na sua Ziclag. Não negligencie os detalhes da sua Ziclag. Olhe para dentro e depois você olha para fora. João, mas você está dizendo que eu não devo trabalhar, que eu não devo lutar minhas guerras. Você deve trabalhar. Tem guerras que você deve lutar. E tem guerras que você tem que escolher abrir mão pela preservação da sua casa. Haverão guerras que você vai precisar abrir mão pela preservação da sua Ziclag. E eu louvo a Deus porque Ele nos dá a oportunidade de saber que ainda há esperança. Que ainda há esperança. João, mas para mim isso é uma maldição hereditária, porque na minha família sempre aconteceu assim. Meus pais não deram certo, meus avós não deram certo, minhas tias não deram certo, ninguém dá certo. É maldição hereditária. Deixa eu te falar uma coisa: quando o Espírito entra, não tem maldição que fique. E não confunda mau comportamento com influência do inimigo, porque em nenhum momento foi dito que o inimigo fez. Foi o comportamento de Davi, foi a ausência de Davi, foi a negligência de Davi. Não diga que foi o inimigo que tirou, quando foi você que não cuidou. Não culpe Satanás, porque quando você culpa Satanás, você se exima da culpa, e quando você se exima da responsabilidade, você se limita à transformação. Porque só o reconhecimento te conduz à transformação. É quando você reconhece os erros, é quando você reconhece as falhas, que você é conduzido para a transformação. Mas se eu não reconheço e culpo qualquer outra pessoa por isso, que transformação haverá em mim? Se eu acho que nada precisa mudar. Não pense, fulano deveria estar ouvindo isso. Quem está ouvindo isso é quem o Senhor decidiu que ouviria, seja aqui no templo ou seja de maneira online. Não pense, era para fulano estar aqui. Está ouvindo a quem o Senhor... Deus não fala com quem não ouve. Não faz sentido o Senhor falar com quem não ouve. O Senhor fala com quem está ouvindo. Então quem tem ouvidos, ouça. Para não ter que chorar. Para não ter que lutar a sua guerra, por ter lutado a guerra que não era sua. Então não se preocupe se não houve ninguém na sua família que triunfou na família, que triunfou no casamento, que triunfou na paternidade, que triunfou na maternidade. Se não houve ninguém, hoje você está tendo a oportunidade de Deus começar uma revolução na sua família a partir de você. Se nunca antes houve, toque no teu coração e fala: começa a partir de mim, Senhor. Começa a partir de mim, meu Deus. Se os meus pais não tiveram, se os meus avós não tiveram, eu te sirvo e posso dizer: começa a partir de mim. E o Senhor fará. E os seus filhos colherão o fruto nos seus futuros casamentos, através do despertamento que o Senhor está trazendo para a sua vida. Começa a partir de mim. Ele não foi de qualquer jeito, ele consultou ao Senhor. Ele não saiu sem preparo, ele consultou ao Senhor. E qual é o caminho, minha irmã? Primeiro você desce. Consulta aquele que conhece todas as coisas. Ele vai te revelar o caminho e você se esforça nele. Não se distraia nem para a direita nem para a esquerda, siga nele. Porque o Senhor que preservou com vida é o mesmo que garantirá a restituição. O Senhor que preserva com vida, até quando a gente não merece, é aquele que garante a restituição. Por quê? Porque Ele é maravilhoso. Porque tem pessoas que desistem da família, mas o Senhor não desiste. Porque tem pessoas que abrem mão da sua casa, mas o Senhor não abre mão. Porque tem pessoas que valorizam coisas que são irrelevantes, mas o Senhor ainda valoriza a família. Ainda valoriza e sempre valorizará. É por isso que o nosso inimigo, eu aprendi, que tudo o que é importante para Deus, especial para Deus, é importante para o diabo. Tudo o que é especial para Deus é importante para o diabo. E a família é especial para Deus. E é onde ele mais tem atacado.
Que nós sejamos como os valentes, que não serão adormecidos. Que quando o inimigo se levantar na porta de casa, encontrarão homens e mulheres de joelhos. Que quando o inimigo apontar para a sua casa, encontrará você de joelhos e falar: aqui a gente não pode entrar. Por quê? Porque tem a marca na porta. Que marca é essa? É aquela pessoa que não sai do joelho. João, mas a outra pessoa não merece. Deixa eu te falar. Começa a partir de você. A partir de você. Não olhe para o nível de merecimento de ninguém. Quem se esforçou foi Davi. Ele não olhou para os rapazes e falou assim: tá, mas vocês também vieram comigo? Por que vocês não falaram também? Por que vocês não ficaram também? Deixa eu te falar e aqui eu já encerro. Na hora de fazer alianças indevidas haverão 600. Mas na hora de restituir a família, só tinham 400. Só subiu contra os amalequitas 400 homens. Deixaram a casa, deixaram Ziclag 600. Mas na subida contra os amalequitas para a restituição da família, só subiram 400. Não se preocupe se o Senhor reduzir o número. O Senhor não precisa de números para fazer o que Ele tiver de fazer na sua vida. Não se preocupe se no meio do caminho o Senhor tiver... Agora que você está andando no caminho que eu te destinei, vai começar a sair um daqui, vai começar a sair outro dali, um daqui não vai resistir, o daqui vai dizer que está cansado. Só avance, não pare por eles que ficaram. Avance naquilo que o Senhor te direcionou. E o Senhor será contigo todos os dias dessa empreitada. E o Senhor restituirá aquilo que perdido foi. O Senhor fará, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura de geração em geração. Acredite nisso. Pastor, 5 minutos, eu posso fazer uma oração pelas famílias? Você fica de pé, por favor? De repente tem alguém aqui que está vivendo a realidade de chegar em casa e ver que a sua Ziclag está destruída. Talvez você está aí sentado e não é a sua, mas você lembrou a de quem está. E deixa eu te falar, tem muita gente que está. O meu convite nessa noite é para que você levante um clamor para as Ziclags que foram saqueadas, para que o Senhor entre com restituição a partir da sua oração. Senhor meu Deus, nessa noite eu quero te apresentar cada família que está assistindo a gente, de maneira online ou presencial. Pai, eu sei que o nosso inimigo tem lutado com muita força para a destruição da família. Eu sei que ele tem gestado cansaço, desânimo, desesperança nas pessoas. E através desse sentimento, meu Pai, famílias estão sendo deixadas, estão sendo destruídas, estão sendo rachadas. Senhor, eu quero te clamar por cada um daquele que nessa manhã, nessa noite, está como Davi, chorando pela sua perda, chorando pela destruição que foi causada. Senhor, não queremos trazer em consideração as falhas que foram cometidas para isso, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso e perdoador. Nessa noite nós queremos te pedir, Senhor, entra com providência, entra com restauração, entra com remissão, e aonde houver um espírito de prostituição, que venha cair por terra. Aonde houver um espírito de desamor, que venha cair por terra. Que a frieza venha cair por terra, Senhor Jesus. Aonde houver um pai e uma mãe clamando, aonde houver um esposo ou uma esposa clamando, eu te peço, atenta os teus ouvidos para ouvir o clamor da tua igreja, Senhor. Atenta o teu ouvido para ouvir o pedido da sua igreja. O Senhor tem o poder de restaurar. O Senhor tem o poder de restituir. Eu te peço, entra, meu Pai, nesta causa. Entra, Senhor, nessa causa. Aviva, Senhor, esta serva. Aviva, Senhor, este servo. Restaura os teus caminhos de volta para o teu propósito. E, Senhor, eu clamo a Ti. Preserva com vida aquilo que foi perdido, para que Ele possa voltar e restituir, Jesus. Levanta homens e mulheres, meu Pai, para proteger a sua casa,
para valorizar a sua casa, para se lembrar da grande promessa que o Senhor fez, que está dentro de casa. Levanta, Senhor Jesus, homens e mulheres dispostos a lutar por aquilo que foi um dia perdido, e pela tua misericórdia, entra com restituição, entra com restauração, entra com remissão, e que esta família possa testemunhar aonde o Senhor os colocarem, que o Senhor é um Deus que ainda restaura, que o Senhor é um Deus que ainda edifica, que o Senhor é um Deus que reedifica, meu Pai, aquilo que foi perdido. Nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu poder. Guarda cada casa representada nessa noite por estas pessoas, em nome do Senhor Jesus nós clamamos, porque sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus que pode e faz todas essas coisas. É o que nós choramos e Te agradecemos na certeza da vitória em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Seus frutos e viverá.